Oi pessoal, nesse episódio vamos falar da parte mais delicada que é rider e equipe técnica. Como a gente vinha conversando, você tem que ter uma bíblia do seu espetáculo, de tudo que ele precisa de necessidade física, técnica e de equipamentos e enfim de equipe para ele ser realizado, para você contratar um teatro que se adeque a ele. Mas claro, a partir do momento que você fez essa primeira leitura, e depois que, de preferência, você já ter a sua equipe técnica contratada, chega a hora de equalizar isso. O que um teatro tem de equipamento com o seu teatro, o que o seu espetáculo precisa, e juntar isso para que você faça uma adequação honesta e que seja boa para ambas as partes, mas de preferência para o seu espetáculo. E aí, como eu falei lá no início, pontos importantes para se analisar: luz, som, palco e, se seu espetáculo tiver, vídeo. Por que isso é importante? Entender as dimensões do palco, a boca de cena, se o teatro tem um proscênio, um palco que avança ou não. Tudo que pode de alguma forma modificar o conteúdo artístico. Então, luz, a maioria dos teatros que você entrar tem equipamento na casa. Então, se você precisa de X elipsoidais, de 3 moving lights, de Y P6, você vai olhar no rider da casa para ver se esse rider oferece isso já, se isso já está incluso na sua, no tudo que a casa te oferece que você está contratando. Lembrando, isso pode ser uma decisão para você tomar de escolher um teatro ou não. Se um teatro já tem equipamento, pode ser uma mão na roda, então pode ser um teatro mais fácil de você trabalhar, mesmo que ele não seja o seu preferido, o que você mais quer naquele lugar. Aí é uma decisão sua. Mas, pegando o que o teatro tem de, digamos, de equipamento de luz, veja tudo que você pode usar desse equipamento, lembrando que às vezes alguns teatros têm uma lista para espetáculos adultos, uma lista para espetáculos infantis, uma lista para alternativos. Isso pode acontecer. Então veja o que você, na sua faixa de contratação, tem direito, para você ver exatamente o que você pode abater do que já tem na casa, para economizar. Mas pode acontecer de você precisar de coisas que a casa não vai ter. Aí você vai precisar alugar extra. E aí são também muitas variáveis. Alguns teatros têm fornecedor fixo, que você vai ter que escolher um fornecedor que seja vinculado à casa, e aí pode te dar custos maiores por não ter tanta flexibilidade. Às vezes não, você pode escolher o seu próprio fornecedor, e aí é o melhor dos mundos, para você alugar o que você não tiver no rider da casa. Então, tudo que for adicional, você vai alugar por fora. Também recomendo, naquela mesma planilha que eu falei lá de equipe, que tem todos os dados das pessoas que estão trabalhando com você, faça uma outra aba, botando todas as locações que você está fazendo por teatro, por cidade, para você também ter um controle e não perder tudo que você gastou. Portanto, o som, a mesma coisa. Os teatros normalmente têm um equipamento de som já padrão. No geral, o básico, que são o PA, as caixas de som, retorno, microfone para comunicação, a casa vai ter, de uma forma geral, obviamente. Mas se você precisar de coisas muito específicas, como microfone headset, microfone muito específico para instrumentos, é possível que o teatro não tenha. Então, novamente, você vai ter que ver o valor disso, alugar por fora, botar na sua planilha de controle, negociar com o fornecedor do equipamento os dias que vai chegar, o tempo que você vai utilizar e o dia que ele vai ser retirado, para que você possa ser atendido. E claro, muito importante, todo equipamento que você alugar, de preferência, ser entregue e, se possível, ter um responsável técnico por aquele equipamento, para que ele possa dar a entrada e dar a saída da melhor forma possível e não confundir com o equipamento da casa. Isso, acredite ou não, vai ter pessoas da casa te assessorando, mas é importante você e a sua equipe também ter esse controle. Aí, falando também um pouquinho de cenografia, aquilo que a gente já conversou um pouco. Ver se o seu cenário, dependendo do tamanho dele, ele consegue entrar por um caminho confortável, que não vai te gerar muito tempo de descarregar e muito tempo de montagem. Se você for fazer
o seu espetáculo é um teatro de shopping, isso costuma alterar muito o seu cronograma. Por quê? Porque as entradas são mais complicadas, os horários às vezes são mais difíceis. Se você tiver uma peça de cenário muito grande que não passe pelas docas do teatro, pela área de carga e descarga do teatro, às vezes você tem que passar por dentro do shopping. Isso significa o shopping está fechado, então você tem que ir muito cedo ou então muito tarde na noite anterior. Então é muito importante você ter essa noção do teatro. Se, claro, estivermos falando de um espetáculo pequeno, que você viaja com cenografia e figurinos e tudo numa mala, claro, melhor dos mundos, aí você pode otimizar o seu tempo da melhor forma possível, vai ser um pouco mais fácil nesse sentido. Mas mesmo assim, ver, dependendo do tamanho do palco, se o seu cenário não fica muito espaçado. Então, formatar, entender com o chefe de palco da casa se ele pode fechar um pouco mais, para que fique uma caixa cênica uma boca de cena um pouquinho menor, para que você possa, de uma forma mais confortável, realizar o espetáculo da melhor forma possível, como ele foi concebido para ser realizado. Isso vale para o chão também. Às vezes um espetáculo de dança ou um musical vai precisar de um linóleo, ou seja, um piso específico para dança. Tem teatros que tem, isso é ótimo, você pode entender se pode usar na negociação com a casa. Dizer que você vai precisar, é importante você sempre comprar também a fita de fixação desse linóleo, porque a casa no geral só vai te emprestar, ou enfim, você só vai estar pagando pelo uso da faixa, mas se ele não tiver fixado, você tem que fixar e você tem que comprar essa fita, que você vai encontrar em lojas de equipamento de material cênico. E aí fita de pano, pode ser rosco, cremer, enfim, como você preferir. Mas isso é importante ter em mente, que às vezes o tamanho que você precisa não é exatamente a disposição de faixas que ele tem. Então, e isso nem sempre vai estar no rider escrito do teatro. Então é importante ligar e falar com o chefe de palco para entender se o que você precisa no seu chão, o que você precisa na sua boca de cena, o que você precisa na sua coxia, dá para ser cumprido ou não. E se não der, pensar junto com o corpo artístico como adaptar isso. E por que eu digo isso? Porque às vezes você precisa de uma coxia totalmente no breu. Você às vezes precisa que não tenha ninguém de fora da sua equipe, porque vai ter troca de figurino e vão ter pessoas se expondo em momento mais vulnerável. Então é um tipo de coisa que você vai ter que falar com o chefe de palco, falar com a equipe do teatro que você está alugando. Em determinado momento não posso ter pessoas de fora no palco, não posso ter ninguém na coxia. Isso vai da característica do seu espetáculo, do que ele precisa e do que você negociar. Mas enfim, importante ter em mente tudo o que você precisa para você negociar da forma correta, você falar com a equipe técnica do teatro da forma mais correta possível, para que não tenha atritos e você consiga realizar tudo da melhor forma possível. Falando agora um pouco do orçamento. O orçamento, óbvio, é a parte principal do projeto, a mais difícil, a mais delicada, às vezes a que você mais tem que se comprometer e fazer cortes. E aí cada projeto vai ter o seu, vai ter a sua característica, as suas necessidades, as suas prioridades. Se você tiver alguém de financeiro ou de lei de incentivo que possa te ajudar com isso, melhor ainda. Mas de uma forma geral, como eu gosto de me organizar, sendo, por exemplo, um contratado de produção executiva, a minha planilha de orçamento, que vocês podem encontrar nos documentos em anexo, eu divido ela basicamente de duas formas. Orçamento global, onde eu tenho informações da turnê inteira, que aí inclui os cachês de cada pessoa da equipe, de cada membro do elenco, ou do corpo de baile, ou da equipe técnica. E também outros custos que são globais, equipamento, lavagem de figurino, qualquer coisa que você considere como uma coisa geral. E aí dividido abaixo, cada cidade com suas necessidades e custos. E aí custos específicos, por exemplo, traslado local, equipe extra local, equipamento extra local, coisas que você precisa comprar no lugar, ou então se um lugar específico tem uma característica específica que outros não têm, é lá que vai entrar esse tipo de orçamento. Na planilha você vai ver como eu dividi, tem um exemplo de geral e um exemplo de uma cidade.
E aí dá para ter uma noção de como pode se organizar. Cada um tem a liberdade de fazer da forma que for melhor. Eu recomendo assim, para você ter uma visão mais global e mais detalhada do que é um custo da turnê em si e do que é um custo de uma cidade específica. Isso é bom tanto para o projeto e para a sua prestação de conta, para você ver onde você gastou mais dinheiro, quanto para futuros planejamentos. Se você for fazer outras turnês numa mesma cidade que você passou, você sabe que lá você vai ter provavelmente esse tipo de custo a mais ou não. Então, divida seu orçamento com base em global e com base em local. Dê uma olhadinha na planilha que eu acho que vai dar para entender melhor. Muito obrigado.